Então é importante que nós saibamos quem tem o domínio de todas as coisas. Isso nos deve causar alegria. O segundo propósito, eu diria, das profecias é nos alegrarmos no Senhor, sabendo que o Cordeiro de Deus reina no seu trono. Apocalipse 5:3, este verso que eu li há pouco, diz que toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há, dizem ao que está assentado sobre o trono. Quem está assentado no trono é o Cordeiro de Deus, aquele que tirou os nossos pecados, aquele que nos lavou com o seu precioso sangue, aquele que foi imolado para pagar o preço que nós nunca conseguiríamos pagar das nossas ofensas para com Deus, os nossos pecados, das nossas transgressões. Ele venceu a morte, ele pagou o preço, ele sofreu a ira de Deus sobre ele para nos libertar da condenação eterna. Mas ele ressuscitou, subiu aos céus e hoje ele está assentado sobre o trono. E o trono fala-nos de domínio, de governo. Ele é o Cordeiro, mas que é ao mesmo tempo o Cordeiro na sua humildade, mas é o leão na sua força, aquele que reina. E diz aqui a ele, só a ele sejam dadas ações de graças, ou seja, gratidão e a honra e a glória e o poder para todo o sempre. É ele quem está a governar. No livro do Apocalipse, capítulo 11, e versículos 15 até o 17, nós vemos outro vislumbre. Sabem que o livro do Apocalipse é uma visão dupla. João vê situações que se passam na terra e também vê ao mesmo tempo vislumbres daquilo que se passa nos céus. Então temos que entender bem aquilo que é céu e aquilo que é terra. E nesse momento ele tem um vislumbre, uma revelação daquilo que está a acontecer hoje mesmo nos céus. E aquilo que acontecerá também no futuro, quando os anjos como que soltos e vão trazer certamente à terra aquilo que Deus já predestinou, aquilo que Deus já programou, não só para libertar o seu povo, mas também para trazer um juízo sobre a humanidade. Diz a palavra que quando o sétimo anjo toca a sua trombeta, ouviram-se grandes vozes, eu diria ouvir-se-ão, porque isso ainda não aconteceu, vai acontecer, talvez em breve, e essas vozes, grandes vozes, ouvia-se um grande ruído de vozes que diziam: agora os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Quem não te temerá, ó Senhor, e quem não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. É importante que nós tenhamos em mente que o Senhor hoje reina espiritualmente no coração do seu povo, da sua igreja. Mas ele não reina ainda no mundo. Ele não foi recebido há 2000 anos. Ele foi rejeitado. A sua proposta de governo foi rejeitada pelos judeus e, no fundo, por toda a humanidade, porque uma grande parte da humanidade continua a rejeitar o domínio do Senhor nas suas vidas. Embora que o Evangelho, as boas novas de perdão, de reconciliação com Deus sejam anunciadas constantemente, e infelizmente nós sabemos que a maior parte das pessoas rejeitam. E não é apenas uma questão de mera salvação, de escapar do inferno para viver no céu. É muito mais do que isso. É aceitar o governo, a soberania, o senhorio de Cristo, o Senhor, nas suas vidas. Diz o apóstolo Paulo que Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor das suas vidas. Muita gente quer apenas uma salvação que os liberte dos seus problemas, das suas situações atuais, uma libertação do inferno, mas Jesus não veio para nos dar um bilhete para o céu. Perdoem-me dizer desta maneira, esse evangelho açucarado, esse evangelho fácil que tantos comunicam, não é aquele que Jesus
comunicou, porque ele disse que a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida eterna, e são poucos aqueles que entram por esse caminho, porque eles são obrigados a se libertarem de muitas coisas, muitas paixões, muitos vícios, muitas práticas, muitas tradições. Mas Jesus quer ser muito mais do que o Salvador das nossas vidas. Ele quer governar, Ele quer ser o Senhor. Por isso Ele reina hoje sobre as nossas vidas. Mas Ele reinará um dia sobre toda a humanidade. Um dia o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra como as águas enchem o mar. Às vezes eu ouço expressões, sinceramente, muito bem intencionadas, como Portugal é de Jesus, o Brasil é de Jesus. Irmãos, isso não é verdade. A palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Aliás, Satanás, quando tenta a Jesus, lá no deserto, em Jericó, ele lhe propõe exatamente essa oferta. Ele diz, tudo isto me pertence. Eu quero dar-te isto em troca de um simples ato de adoração. Basta que tu te curves, me adores, eu te darei os reinos deste mundo, todo o seu poder, toda a sua política, toda a sua economia, todo o seu sistema. Tudo isto eu te darei. Afinal, não é isto que tu queres. Ora, o Senhor Jesus não rejeitou essa realidade. Jesus podia ter dito, não, tu és mentiroso. Esses reinos já são meus. Eu já governo sobre esses mundos sociais, políticos, económicos, religiosos. Não. Jesus apenas o confronta com a questão da adoração, dizendo só o Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Ou seja, ele confirmou que de facto os mundos estão nas mãos do príncipe deste mundo, nas mãos de Satanás. E afinal, não é isso que os homens querem? Quais são os presidentes, quais são os líderes mundiais que entregam o destino das suas vidas, das suas nações, nas mãos de Deus? Muito poucos. E mesmo assim são homens falíveis. Eles não têm a capacidade de fazer aquilo que infelizmente só Deus pode fazer. Então muitas vezes é a corrupção, é a mentira, a arrogância que predomina sobre essas sociedades. Por isso mesmo nós não podemos afirmar hoje que Portugal, o Brasil, a América é de Jesus. Ele ainda não reina literalmente sobre essas nações, mas um dia isso vai acontecer. E por isso nós devemos, como cristãos, alegrar-nos, porque eles podem hoje subjugar-nos, podem hoje perseguir-nos, esses reis, esses domínios podem estar contra nós, mas um dia o Senhor vai vencê-los, vai dominá-los completamente. E ai daqueles que não se submeterem ao seu reino. Capítulo 19 de Apocalipse diz que Jesus, quando voltar dos céus, na sua parousia, na sua aparição, ele é visto montado num cavalo, coroado, e diz que na sua coxa está escrito o nome, a sua identidade é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um outro propósito também do estudo e das bênçãos que as profecias trazem à nossa vida é nós conhecermos o plano da redenção de Deus através de Jesus Cristo, revelado pelos seus santos profetas. A salvação é algo que Deus já preparou antecipadamente. A palavra de Deus diz que ainda antes que o mundo fosse criado, ele já tinha um plano. E não foi um plano B. Quando o homem e a mulher, Adão e Eva, decidem desobedecer e arruinar completamente o plano de Deus, Deus não entra em pânico, Deus não reúne de emergência o seu gabinete e resolve optar por um outro plano, pôr em ação o plano B. Não, Deus já tinha preparado a salvação, porque ele já sabia aquilo que iria acontecer de antemão. Ele é omnisciente, ele conhece todas as coisas passadas, presentes e futuras. Então os profetas de outrora já foram revelando a graça manifesta através do Senhor. Já no jardim do Éden, Deus oferece uma proposta de salvação ao homem. E por todas as escrituras, este plano vai sendo revelado pelos santos profetas. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 20 e 21, ele diz: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia
nunca foi produzida por vontade de um homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, as profecias não são sonhos místicos que alguns têm, alguns gurus, alguns especiais se julgam ter direito a acrescentar alguma confusão, como tantas vezes acontece. Temos visto ao longo da história esses homens, iremos falar mais tarde sobre os falsos profetas, mas não é assim com as Escrituras, não são invenções humanas. Alguns dizem que as Escrituras foram escritas por homens, então queria que fossem macacos a escrever. É óbvio que foram homens que escreveram. Eles foram os instrumentos materiais para escrever, para comunicar essas palavras que tanto nos abençoam hoje, mas foi o Espírito Santo de Deus quem as revelou. Eles não foram autómatos, cada um escreveu com o seu próprio estilo, como é óbvio, mas houve uma fonte, houve uma energia, por assim dizer, que os inspirou, não só naquilo que eles escreveram, mas também trazendo à memória tudo aquilo que tinha acontecido algumas vezes décadas antes, como foi o caso dos Evangelhos, mas também o Espírito Santo provocou um rigor histórico, um rigor profético e espiritual em tudo aquilo que foi escrito, para que nada causasse confusão, porque fosse exatamente aquilo que Deus desejou comunicar aos homens. Quando Jesus ressuscita, naquela manhã, ou naquela tarde, melhor dizendo, que ele encontra dois discípulos confusos, saindo de Jerusalém perturbados, decepcionados, frustrados, porque o seu sonho de ver o Messias a reinar, afinal, tinha acabado numa cruz, tinha acabado numa tragédia, e agora eles vão caminhando para a sua aldeia chamada Emaús, e surge Jesus no meio deles, eles não o reconhecem, mas o seu coração, o coração deles começa a aquecer, começam a sentir que aquelas palavras trazem algum consolo, alguma revelação, e Jesus, a uma certa altura, repreende-os e tem que lhes advertir sobre a ignorância espiritual, a ignorância das profecias, o não conhecimento das profecias. Ele diz-lhes: ó nécios e atados de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Então Jesus faz um estudo bíblico tremendo, que eu gostava tanto de estar presente para ouvir esse autor da história, o autor das profecias. Ele, então, começando por Moisés, e lembra-se que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, então, começando por Moisés e pelos profetas, ele explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Portanto, o escritor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, por aí fora, desde Moisés aos grandes autores, profetas do Velho Testamento, todos eles apontavam para Jesus, apontavam para o sacrifício de Jesus. Tal como disse um grande pregador do passado, D.L. Moody, em todas as páginas da Bíblia percorre um fio vermelho, um fio de escarlata, falando acerca do sacrifício, acerca do sangue que Jesus teve que verter para a nossa redenção. Isso não foi uma surpresa de há 2000 anos, isso já estava pré-anunciado através dos profetas. Então, conhecer as profecias ajuda-nos a entender todo este plano da redenção maravilhosa de Deus, e que também inclui a minha e, espero bem, a tua vida também. Mas, em quarto lugar, o estudo das profecias também nos traz uma orientação. É como que um GPS espiritual que revela o que está escondido, o que estava ocultado. E nestes tempos confusos, em que nós vivemos como num intenso nevoeiro, muita informação, muita confusão, muitas ideias, nós precisamos de um farol que nos oriente. Nós precisamos de uma bússola que nos indique para onde está o norte das nossas vidas, para podermos nortear as nossas vidas, podemos orientar. E é por isso que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 19, ele diz: temos muito firme a palavra dos profetas,
à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. De facto, estamos a viver em lugares escuros. Obviamente estamos a falar da escuridão espiritual, das trevas, da confusão em que nós vivemos neste mundo. E por isso nós temos só um recurso. O recurso não são as notícias, não são as programações humanas, não são as conjecturas, não são as especulações, não são os propósitos que os homens estabelecem, porque eles não são donos do seu destino. Mas aquilo que nos pode trazer uma orientação eficaz, sólida, segura, é de facto a palavra de Deus, que é firme, que é convicta, que é assertiva e que é digna de todo o crédito, de toda aceitação. Ela é como que uma luz que nos orienta nestes dias escuros, até que o dia amanhece. Este dia é o dia da vinda do Senhor. Então nós receberemos toda a luz. Agora recebemos uma luz parcial. Agora temos como que uma visão tênue. Já temos aquilo que basta para a nossa salvação. Tudo aquilo que é importante nós conhecermos para sermos trazidos ao reino do Senhor, libertos do mundo da escravidão. Essa informação já é suficiente para nós. Mas há muito mais ainda que nós iremos descobrir. Agora vemos, como diz Paulo, em parte, mas naquele dia, no dia glorioso da volta do Senhor, nós veremos a totalidade e nós nos alegraremos também no Senhor. E finalmente, as profecias são importantes para nós, para confirmarmos a veracidade e a fidelidade da palavra de Deus. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. São livros sagrados, escritos ao longo de 1500 anos, por mais de 40 homens diferentes, em línguas diferentes. No grego, no aramaico. A maior parte deles não se cruzaram na história, não se conheceram sequer. Por isso aquilo que seria de esperar era um monte de contradições, de mentiras, mas não. Toda a palavra, ela se conjuga numa só verdade, a verdade de Deus, porque o Espírito Santo estava por trás da revelação dada a esses homens ao longo desses 1500 anos. Então, o importante nós conhecermos as profecias é que elas de facto se conjugam e se concretizam integralmente no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Por exemplo, nós temos mais de 300 profecias que se cumpriram na vinda de Jesus, desde o tempo de Abraão, desde os dias de Moisés. As profecias foram apontando para a pessoa de Jesus, algumas com pormenores impressionantes. 1000 anos antes, 500 anos antes, frases, acontecimentos, eventos relacionados com a vinda do Messias, Jesus Cristo, Nazaré, foram já anunciadas, foram revelados pelos profetas e aconteceram literalmente conforme estava escrito. Nós encontramos, vez após vez, os evangelistas que testemunharam a vida e o ministério do Senhor Jesus, dizendo: isto aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta. E fala do profeta Isaías, profeta Daniel, Jeremias e outros mais. Há tantos exemplos, somente no Evangelho de Mateus, porque Mateus, sendo um judeu, ele quis comunicar aos judeus que Jesus era o Messias, e Yeshua era o Mashiach, era o enviado, o ungido de Deus para Israel, para trazer libertação àquele povo. E por isso, a cada passo, quando Jesus fala, quando Jesus opera milagres, ele está a dizer: isto aconteceu para que se cumprisse, ou tal qual foi escrito pelo profeta Isaías. Por exemplo, quando Jesus nasceu em Belém, Mateus diz no seu primeiro capítulo: isto aconteceu para que se cumprisse aquilo que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Capítulo 12, Mateus também diz: ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações.
capítulo 4 de Mateus, mais um exemplo, quando Mateus fala acerca de Jesus saindo de Nazaré e agora estabelecendo o seu quartel-general em Cafarnaum, onde ele iria estabelecer uma grande parte do seu ministério. Então Mateus revela e diz: deixando Nazaré, Jesus foi habitar em Cafarnaum, a cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, ou seja, na Via Maris, além de Jordão, a Galileia das nações. Então, para terminar, eu quero dizer, se nós encontramos cerca de 300 profecias sendo cumpridas integralmente na primeira manifestação de Deus na terra, encarnando da Virgem Maria, Jesus de Nazaré, nada falhou, tudo se cumpriu integralmente. Então, podemos também esperar com confiança e com certeza que tudo aquilo que dele está escrito e que irá acontecer no seu retorno, na sua segunda vinda, também assim acontecerá. E é isso que vamos estudar nas próximas gravações. Deus abençoe a todos e um dia abençoado. Amém.